No programa Rumo Certo de hoje vamos falar sobre vários assuntos que envolvem a gestão, mas hoje com foco num departamento específico, a área comercial. E vamos falar sobre marketing também. E aí comigo para essa conversa eu recebo o Silvio Azevedo, consultor e especialista em marketing. Silvio, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, espero que possa atender você e todos os ouvintes e quem vai assistir o nosso programa a tirar bastante dúvida nesses 30 próximos minutos. Certamente, vai ajudar aí muito sim, Silvio. Silvio, antes da gente começar a conversa lá no central da conversa, queria conhecer um pouco mais de você, da sua trajetória, o trabalho que você desenvolve hoje. Eu sempre brinco que eu começo que hoje eu sou um pai solteiro, com 2 filhos, que mora num sítio, mas que tem uma trajetória, apesar da cara de menino novo, uma trajetória longa. Fui do segmento financeiro por 15 anos, tendo passado por grandes bancos. Hoje sou consultor de 2 bancos, o que eu não posso citar nome, mas quem quiser só entrar na minha rede social que tem as coisas certinhas. Treino 4 seguradoras, faço gestão de 7 clínicas, que é uma rede de estética que está em grande expansão e desenvolvimento. Já fiz treinamentos para a indústria, para o varejo. Basicamente, eu sou um cara que era do mercado financeiro, que palestrou em Coimbra sobre mercado financeiro, mas que hoje trouxe a união do financeiro com a gestão comercial e com o marketing para facilitar a vida das pessoas. Então, são 15 anos de trajetória, com alguns bons estudos. E você sabe por que eu fiz isso, gente? Porque eu comecei a estudar cultura e consumo, entender por que o ser humano compra, e aí foi quando a parte comercial surgiu na minha vida. Olha, rapaz, que trajetória! É claro que você disse aí, espero contribuir, e se vai contribuir, rapaz, tem muito para contar para a gente aí de estratégia comercial, essa coisa de que não é só o financeiro, ou o financeiro por si só não se sustenta, né? Cada vez mais, você diria que é aí por conta também de uma mudança de consumo, mudança do consumidor, a gente tem uma perspectiva maior de quem procura hoje um produto, não procura só um produto. O que você diria aí que é a essência, ou como é que o mercado está vivendo hoje quando a gente fala dessa relação de venda, essa relação comercial, que preocupação tem que ter quem vende, quem presta serviço, enfim, quem empreende? Quando a gente vai fazer uma análise simples da história, o marketing antes ele era feito para gerar uma demanda. A gente via grandes propagandas em televisão aberta, um caminhão de dinheiro e acertava todo mundo meio que errado. Com o desenvolvimento do estudo de cultura e consumo, isso da década de 70 para cá, com o acesso à informação, com o marketing mais direcionado, hoje a gente vê. Você fala sobre colchão, aparece colchão em todas as suas mídias, em todos os seus internets, em tudo. Então, o que começou a ser feito? Antigamente era compre tal coisa, aberto, sem um direcionamento de persona, de público. Hoje, a gente recebe exatamente a informação do que a gente quer comprar. Isso muda muito na cultura e consumo. Quem quer ver é só ler um pouquinho sobre o Bauman, quando a gente traz sobre as relações líquidas na sociedade e a obsolescência planejada. Antigamente a gente comprava um celular para ficar 4, 5 anos ou mais. Hoje é iPhone 11, 12, 13, 14, Samsung A, B, C, D, E, F. Por quê? Porque a cultura do consumo se tornou mais rápida e produtos e pessoas começaram a se transformar em seres descartáveis. Rapaz, mas aí então é preciso estabelecer um diagnóstico antes aí de se pensar em vender um produto, é mais ou menos isso? Eu preciso fazer uma pesquisa para saber para quem que eu vou vender, né? Se não é mais esse leque tão aberto, como era a publicidade talvez tradicional, a coisa hoje parte de uma pesquisa, de um diagnóstico, onde é que começa? Quando a gente traz, todo mundo está acostumado com pesquisas qualitativas e quantitativas, para quem não conhece. Quantitativo é aquela pergunta numérica. Qualitativo é algo mais humano. Então, basicamente, o que eu trago para quem está querendo saber sobre gestão comercial, leia o livro chamado Spin Selling. Para mim, hoje é o livro base no universo de quem quer vender, para fazer perguntas de situação,
de problema, de implicação e de necessidade. A partir dali, eu consigo entender o comportamento do consumo para fazer uma oferta que seja baseada na necessidade. Ou seja, a gente para de vender, a gente começa a fazer com que o cliente compre no caso, né? E tem uma grande diferença entre eu exercer uma venda e o cliente exercer uma compra. Então, essa mudança, e com milhares e milhares e milhares de bases de dados, a gente consegue começar a prever personas, que seria dentro da classe A, quem tem de 35 a 45 anos, com tal carro, com quantos filhos, estuda onde, porque agora a gente consegue pegar todas essas informações e enviar diretamente para aquela pessoa que tem a probabilidade maior de ter aquele gosto por aquele tipo de produto ou serviço. Agora, ao mesmo tempo, a gente tem muita oferta, né? Chove de oferta em termos de marketing de um determinado produto, digamos, muitas informações sobre tudo, né? Como se diferenciar nesse mercado? Como fazer a diferença, o meu marketing seja diferente? Como eu atraio o cliente, por mais que eu já o conheça, mas ele mesmo vai ter muitas outras ofertas do mesmo que eu vendo, do mesmo serviço que eu ofereço. Onde é que está o diferencial aí para que esse marketing seja assertivo? Eu vou fugir um pouquinho do mundo das commodities. Quando a gente vai tratar de commodities, a gente está muito acostumado com relação de preço. Então, quem estudou marketing viu produto, preço, promoção, praça. Mas ninguém coloca mais, nem não existia isso quando o Kotler falava na década de 80. Não existia uma relação tão boa de experiência do cliente. A área de CX, the Customer Experience. Tem uma doutora, eu sou fã dela aqui em Minas, uma doutora em marketing que só trabalha com a área de CX, chama Denise Rodrigues, que ela trata que a jornada do cliente é o que hoje faz com que a precificação seja indiferente. Eu não vou citar nomes, mas existem companhias aéreas, existem programas de compra que às vezes pela facilidade, se você tem um problema, você liga, você é atendido rápido, eles resolvem, te estornam um valor que foi cobrado indevido. Quem te dá um pouco mais de atenção, além da oferta da atração, no pós-venda, tende a fidelizar e a manter esse cliente, para agregar valor. Se alguém quiser ousar ser diferente, muitas vezes a pessoa ousa ser diferente nesse universo da internet com uma boa copy, com um bom texto. Ele te atrai muito fácil, mas ele não te mantém. Depois, se você me autorizar, eu vou fazer algumas parábolas de venda no ambiente de um relacionamento, para que as pessoas que estejam nos ouvindo entendam como que deveria ser uma venda saudável. Mas é isso, eu quero entender isso mesmo na prática, assim, né? Porque a gente tem esse discurso, é bastante interessante. Aliás, a gente tem trazido muito isso aqui para o rumo certo, né? Que é uma tendência, mas às vezes eu tenho dúvida em que pé a gente está no mercado. Se a gente está ainda mais para o tradicional, se as empresas brasileiras, micro e pequenas também, se a gente já entendeu esse movimento, está executando isso, qual é a procura que você tem também por gente interessada nisso. Vamos falar um pouquinho desse cenário e depois você vai me falar dessas parábolas e dessa questão mais na prática para que seja mais lúdico, aí a nossa conversa seja mais lúdica, a gente entenda um pouco mais. Mas qual é o cenário que a gente tem hoje? O cenário hoje é de um maniqueísmo enorme, de uma criação de uma atração por base de ilusão e de enganar as pessoas. Esse é o cenário natural, que coincidentemente ou não é o cenário que as redes sociais nos propõem. É o cenário do filtro, da beleza constituída, mas que ela não tem uma essência. Então, quando a gente vê o que é atraído, gerado de campanha versus o que é entregue, existe uma grande falácia nesse mercado. E é o que eu venho combater. Já imaginou pegar grandes instituições financeiras e mostrar que a gente pode criar uma comunicação correta e uma venda transparente para fidelização? Isso que eu quero que as pessoas entendam. No curto prazo, a receita vai existir. No longo prazo, essas empresas que ainda mentem, atraem de maneira errada, elas tendem a reduzir drástica
mente, porque a mudança do comportamento do consumidor existiu. E tem muita empresa que tem caixa que parece que ainda está vivendo na década de 70, 80, 90. É cultural isso, Silvio? É falta de conhecimento? O que você atribui? Você falou agora aí da transparência e a gente entra agora num período de muita sazonalidade no comércio, né? De datas sazonais, e que era para ser bastante favorável e deve ser para o comerciante, mas se não tiver essa transparência, perde-se também, né? Mas isso é da nossa cultura, infelizmente? É falta de conhecimento? Como é que você vê isso? Eu julgo um pouco dos dois, porque quando a gente no Brasil, principalmente país que tem paixão por futebol, tem uma frase que é muito simples: time que está ganhando não se mexe. Ou seja, você mudar a cultura de uma organização que vende a qualquer custo é muito difícil, porque essa mudança ela tende a diminuir a venda no curto prazo. Eu vou explicar para vocês, como se fosse um banco, tá? Um banco força uma venda em 100% dos clientes. Vai passar 6 meses, 80% dos clientes saíram. Ou seja, para que você forçou a venda em 100 para ficar com 20? A minha teoria é que a gente não precisa forçar a venda em 100. A gente pode tentar ser consultivo com 100, porque a gente vai fazer uma venda para 70, e desses 70, poucos irão sair. Mas o resultado de longo prazo, ou seja, a gente está falando de 6 meses, 1 ano, vai ser muito melhor do que o de 1 mês. Só que política de país que tem cultura de curto prazo, ela quer o resultado agora. Então, a sociedade, isso é cultural, isso é empresarial, e um pequeno empreendedor, ele precisa fazer isso para comer, para sobreviver. E é por isso que ele não entende que daqui 2 anos ele vai fechar, porque ele não fidelizou, ele não cuidou do seu cliente. A gente busca pelo imediatismo, né? Quer resolver tudo na última hora e às vezes até sem planejamento também, né? Silvio, vamos continuar nessa conversa, vamos fazer um intervalo rapidinho, a gente volta a conversar sobre isso já já. Quero que você me dê mais explicações, mais na prática aí para a gente trazer isso como orientação mesmo para os empresários, os empreendedores, tá bom? Será um prazer. Muito bem, vai ser um prazer também esperar por você no próximo bloco. Rumo Certo volta já já. Estamos de volta com o programa Rumo Certo. Hoje estamos falando sobre estratégias comerciais. No departamento comercial, departamento de marketing, que podem ser produtivos, podem dar mais produtividade e receita aí para a sua empresa, e que é uma tendência também de mais atenção ainda a esses segmentos. E aqui comigo para essa conversa, Silvio Azevedo. Silvio é consultor, especialista em marketing. Silvio, então, a gente falou de cenário no bloco anterior, né, de necessidade de mudanças também, até de comportamento, né, de cultura, de certa forma, que levam tempo. Queria trazer esses conceitos tão importantes dentro dessa tendência para a prática também. Como é que a gente pode executar isso? Uma forma mais de relacionamento mais produtivo com o cliente, da área comercial com o cliente, do marketing. Como é que a gente traz isso para a prática do dia a dia? Vamos lá, eu quero situar e vai ser bem fácil para entendimento. Então, ponto 1. Eu chamo a venda em 3 nomes: atração, conversão, fidelização. Na etapa de atração, é a função basicamente toda do marketing, que é fazer com que essa pessoa interaja, goste e clique aqui no Saiba Mais, ou vá até uma loja. Então, a atração é a maquiagem com a comunicação. Se a gente fosse pensar num relacionamento, o que te fez olhar para sua namorada, para sua esposa? O que faz o jovem hoje querer ou desejar uma pessoa? É a atração. É uma foto, era a roupa que ela estava vestindo no clube, que estava numa festa. A atração nada mais é do que o aspecto visual da comunicação. Durante a atração existem troca de palavras, que é a comunicação no marketing, ou seja, é como o visual foi comunicado. Depois,
a pessoa foi até a loja versus eu convidei a pessoa para sair para jantar. A gente está entrando no processo de converter aquilo que foi atraído. Conversão nada mais é do que executar a venda. No universo do relacionamento, é o primeiro beijo, por exemplo. É esse início dessa conquista. E depois que a gente já conquistou, a gente tem um ponto. Aquela pessoa que saiu com a gente é a mesma do que a gente viu na foto? É a gente começar a entender a experiência do cliente. Muitas vezes estava muito mais maquiado, estava com muito filtro, estava com informações que não eram reais do que a gente vivenciou. Quando a gente vai para o aspecto de fidelização, é como que eu faço para manter esse cliente na minha empresa. Ou seja, que instrumento eu estou utilizando no comercial e no marketing, desde perguntar se ele está bem, dependendo do segmento, mandar um presente, conversar, tirar aquele negócio parecendo que é só um robô enviando uma mensagem. Por que eu falo para todo mundo, principalmente o microempreendedor que tem capacidade de fazer isso? Pensa em fidelização como se fosse um relacionamento. Por que relacionamentos acabam? Porque eu não dei a devida atenção ao meu parceiro. Então, se eu for pensar em relacionamento como deveria ser a parte da fidelização no universo comercial, eu só vou fazer Botox em outro local se o meu médico, o meu biomédico não tiver me avisado ou me tratado bem. Eu não traio quem me serve bem. Eu não traio quem comunica diretamente para comigo. Quem se importa comigo. Então, no universo da atração, a gente chama. Na conversão, a gente faz a venda. Só que o início da experiência já está acontecendo. E eu só fidelizo, ou seja, eu só volto, eu só fico fiel, leal a uma marca, a uma empresa, se aquele problema que eu tive foi resolvido. Se existiu uma comunicação direta e se eu não fui literalmente abandonado. Quantas empresas vocês aqui já viram que faz a venda e esquece que o cliente existe? Na sua loja, no seu comércio, quantas pessoas já passaram e você simplesmente atendeu ele uma vez e mal perguntou o seu nome? A experiência do consumidor, ela está nas 3 linhas e lembrem-se, um pós-venda bem feito, ele gera venda recorrente e recomendação espontânea, que é o melhor que a gente pode ter, porque é de graça e faz com que essa compra seja exercida de maneira simples e mais fácil pelo próximo cliente em potencial. Perfeita essa analogia, hein, Silvio? Com o dia a dia, com a vivência da gente. É muito fácil mais de entender. Muito bom, muito bom. Agora eu pergunto o seguinte, tem uma ferramenta hoje em dia no meio desse relacionamento todo aí, que é a tecnologia, né? Que é a forma como a gente faz desde essa atração, e você falou lá no bloco anterior de que é preciso ser fiel a isso, né? Mas eu pergunto se a tecnologia está mais facilitando ou em alguns momentos ela pode ser um complicador também, porque se esse processo não for feito com eficiência, com conhecimento, pode ser um tiro no pé também, né Silvio? Não tem por aí essa coisa da efetivação, da coisa muito assertiva, né? É um trabalho de precisão ali, precisa então ter muito conhecimento, né? Tecnologia, como entra nisso, como tratar a tecnologia para fazer todo esse trabalho, esse processo de marketing dar resultado no final. A tecnologia, ela facilita, porque ela faz com que eu tenha acesso hoje a um cliente, a um possível cliente, né? Vamos colocar um prospect cliente em potencial, por R$2, R$3, porque antigamente era impossível. Se a gente for trazer que eu tinha que fazer um anúncio numa grande mídia. Hoje qualquer um pode fazer um anúncio direcionado, mesmo sem conhecimento, por uma plataforma. Então, a tecnologia ela facilita. A tecnologia dificulta, pelo que pareça, para o consumidor. Porque o consumidor começa a receber diversas ofertas e ele pode ser enganado com mais facilidade. Quantas vezes a gente vê promoções aí que são feitas de maneira irregular, que foram ações promovidas para vender um golpe, uma pirâmide financeira, algo relacionado ao universo que esse cliente, por não ter conhecimento,
ele está vendo tanta vez aquele tipo de oferta que ele acredita que aquilo seja verdade. Então existe um estudo de marketing que ele é muito simples. Se um cliente viu 9 anúncios, 9 inserções, 9 pessoas falando, no cenário são 9 numa métrica, sobre uma empresa, uma marca, ele tende a acreditar que aquilo é verdade. Sabe por que a fake news se torna quase algo real para as pessoas? Porque ela viu tanto que ela acredita que aquilo é verdade. Então, não é nem para a empresa que faz a divulgação. A empresa tem o problema da concorrência, mas o grande ponto é para o consumidor. O consumidor não preparado para fazer uma pesquisa, ele recebe tanta informação daquilo, ele acredita que aquilo seja verdade. Esse é o grande diferencial. O universo tecnológico ele facilita a vida no acesso à informação, mas ele também tende a enganar o nosso subconsciente. Ô Silvio, mas aí me surgiu uma curiosidade aqui também. E onde fica neste mercado ainda a mídia tradicional, que a gente tinha, o marketing tradicional ou o marketing de massa? Ainda tem espaço? De que maneira? Como é que acontece isso também? É lógico, democratizou muito mais, né? Com a tecnologia, hoje a gente pode impulsionar e aí fazer uma publicidade efetiva lá numa rede social. Mas e aí grandes corporações, grandes empresas, grandes nomes fazem no horário nobre na televisão, né? Ainda muito forte, ainda muito importante esse marketing tradicional, se é que eu posso chamar assim? Eu vou trazer só um ponto. Televisão praticamente não existe mais para o jovem de menos de 20 anos. Então a televisão ela ainda tem uma força gigantesca em vários segmentos de público. Você não vai ver... Vou trazer um exemplo bobo. Campanhas que querem popularizar para o jovem vão para TikTokers, vão para Instagram. Campanhas que querem fidelizar os 50+, vai para televisão. Então a gente tem que entender que existe mercado para todo mundo. Essa mudança de cultura é porque o jovem ele nasceu com isso aqui na mão. Quando ele nasce com o celular na mão, ele não sabe muitas vezes que tem um canal de televisão. É divertido. Para o meu filho, eu que devo ter umas 400 inserções em TV e rádio, para o meu filho é legal quando eu estou no YouTube. Porém, para o meu público, a televisão ainda gera muito valor. Então, estar na TV é diferente de estar no Instagram. Por quê? Estar no Instagram não gera a autoridade real. Como assim? Qualquer um pode ser um especialista no Instagram. Mas na televisão é mais difícil, até porque você tem aí algumas coisas que o CAD ainda trabalha em controle do que vai para comercial de TV e a gente sabe, nas mídias sociais isso não existe. Não, mas é interessante de novo, voltando àquele início da conversa lá, a entender o que o meu público quer, né? E de que forma quer, né? Para eu encontrar um meio para chegar até lá. Silvio, nossa conversa está muito boa, mas precisa acabar por aqui. Obrigado aí pelas suas informações, pelo seu tempo aqui, por trocar ideias com a gente, compartilhar a sua experiência aqui com a gente. E certamente foi muito, muito produtivo aí. Obrigado, viu? Por nada, fico à disposição sempre que precisarem para a gente ter essa honra de conversar. E peço desculpa porque minha cachorrinha passou na tela aqui, deitou atrás de mim, mas faz parte. O estar no home office ainda tem essas questões. Faz parte, não é problema nenhum não. Obrigado, um abraço grande, Silvio. Até mais. Obrigado a você também que acompanhou o Rumo Certo de hoje. Volto no próximo programa. Até mais.